pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Falcão, professora da disciplina de Saúde Ocupacional do Ensino à Distância aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Hoje, na nossa videoaula, nós vamos conversar com a médica do trabalho, a Aline Magalhães, que trabalha aqui no Sereste Estadual do nosso estado. Vamos conversar hoje com ela a respeito do que é o Sereste, vamos conversar sobre notificações compulsórias. E para começar, Aline, antes de mais nada, obrigada pela sua presença aqui. Agradeço também o Sereste por ter lhe cedido. Okay. E eu queria saber, inicialmente, o que é o Sereste? O Sereste é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e é uma das unidades que coordena a política de saúde do trabalhador no estado, né? A gente tem a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, que tem sede em Brasília, é a ele a quem nós subordinamos hierarquicamente na federação. Eu sou do Sereste Estadual. Nele, a gente coordena a política de saúde do trabalhador, que é orientado conforme diretrizes nacionais. E existe também os Serestes regionais, que tem um perfil de coordenação e promoção da vigilância em saúde do trabalhador, mas também um perfil assistencial especializado em doenças relacionadas ao trabalho, doenças ocupacionais. Sim. E quanto aos Serestes regionais, nós temos em todos os municípios ou nós temos somente em algumas regiões? Os Serestes, aqui no estado do Rio Grande do Norte, eles foram criados a partir de 2004. No caso, os primeiros foram o Sereste Estadual e depois o Sereste Regional Natal. E em 2006, também, através de portaria ministerial, as regionais de Caicó e Mossoró têm seu Sereste Regional. Nós temos 8 regionais de saúde que não contemplam a cobertura desses Serestes. Fala-se que há uma tendência de que haverá uma expansão desses Serestes para as demais regiões e municípios, mas isso é uma questão de tempo e assim, a gente não sabe até que ponto, ainda mais com a situação econômica atual, como vai ser essa expansão. Sim. Mas o fato é que os Serestes regionais eles têm participação importante em complementar essa avaliação especializada e reforçar a promoção em saúde do trabalhador e na vigilância também, a atuação na vigilância, nos municípios da região. E o Sereste coordena não só a atividade deles, mas toda a aplicação da política de saúde do trabalhador no estado, seja em instituições públicas ou privadas. Sim. Então, a atuação do Sereste, no caso do Sereste estadual, ele regula os Serestes regionais e os Serestes regionais, eles atuam mais junto do trabalhador. Seria dessa forma? De forma bastante simplista, a gente coordena as ações e os Serestes regionais têm uma parcela importante na execução dessas ações no seu âmbito de atuação. Né? Então, assim, então, por exemplo, não existe um ambulatório ou demanda ambulatorial no meu Sereste estadual, que ele coordena as demais ações. Eu posso ter isso em parceria intersetorial. Por exemplo, a gente tem com a Polícia Rodoviária Federal, com a FRN, eventualmente conforme demanda e acordos. Mas, via de regra, isso não caracteriza nosso serviço, somente em parceria como colaborador na aplicação da política de saúde do trabalhador em todo o estado. Então, empresas privadas também podem demandar, a gente pode fazer parcerias, capacitações, para que a coisa flua. Né? Na verdade, eu entendo que onde tem trabalhador, deve ter um médico ou um médico do trabalho, e se ele não está vinculado de forma oficial a nenhuma instituição, né, seja empresa ou serviço público, então ele se dirige ao posto de saúde e lá deveria ter uma orientação ou um acolhimento também dirigido, né, porque parte das doenças que a gente já conhece, elas têm, muitas vezes o tratamento é dirigido para a rede assistencial básica, comum. Né? Então ele começa pela porta da unidade do posto de saúde, né, chamada estratégia de saúde da família, né? E de lá ele segue para os outros níveis de complexidade, a baixa, a média e a alta complexidade, né, para receber o seu tratamento específico para a doença. Mas muitas vezes a gente precisa de um Sereste estadual e das unidades de saúde ocupacional das empresas, né, que em várias esferas tem sua nomenclatura, para fazer o link entre esse adoecimento e a relação com o trabalho e readaptar a pessoa àquele trabalho ou readaptar o trabalho àquela pessoa, né, para ver aonde está, onde foi o erro, onde foi o desajuste, né? Porque muitas vezes no admissional ela não tem nenhuma doença, ela vai desenvolver porque ela tem um perfil maior de adoecimento ou porque o trabalho ele tem uma insalubridade, uma periculosidade que realmente a longo prazo, cronificando aquela atividade nociva, né? Mesmo que em pequenas proporções, a longo prazo vai ter alguma sequela, né? E uma forma de registrar, seja onde ele for atendido, em números, é através da notificação. Que todo profissional de saúde, em teoria, ele está adaptado, ele está apto, né,
a notificar. Ele pode não estar capacitado, mas ele tem autoridade institucional para poder gerar esse número. Então, o Sereste trabalha com as notificações que vêm dessas unidades de saúde, sejam no sistema particular ou seja no público. Isso se transfere e se aplica a todas as unidades gerenciais do Estado. Então, a notificação era importante para que eu possa enxergar qual é o perfil de adoecimento da população, aonde tem, conhecer quais os agravos que perfilam aquela região, perfilam aquele perfil econômico daquele grupo ou daquela região econômica. Então, não é só também a questão de gerar, a gente recebe o que é notificado e, em teoria, deveríamos entender e aplicar esforços aonde os problemas são maiores. O fato é que, na prática, na vida real, a gente não tem esses números de forma fiel, porque muitas vezes a pessoa adoece, recebe todo o tratamento assistencial específico para a doença, mas falta aquele documento que notifica e gera um número para a secretaria. Então, a nível gerencial, conforme a gente tem as hierarquias da administração em saúde pública, de uma forma geral, seja município, estado e federação nacional, à medida que você vai subindo no extrato da federação, ele vai recebendo essa informação e gerando estratégias para isso, né? Por exemplo, tem um estudo na Noruega sendo seguido, o CECILI, né, que está identificando casos de câncer de mama ocupacional. A gente sabe que do ponto de vista epidemiológico não tem relevância, mas num país como a Noruega, que está encabeçando o estudo e que tem alto controle social, aqueles casos a mais, naquele grupo específico que ele está estudando, motivou a pergunta, porque para eles é caro. Eles entendem que é caro um tratamento de alta complexidade como um câncer, né? Mais uma vez, reforçando, não há motivo é um estudo que ainda está começando, nós não temos evidências suficientes. Mas para você ver como a informação, num país que trabalha com boa qualidade de informação, gera uma proposta, um estudo, uma estratégia de atuação para evitar que ele adoeça, né? Porque, na verdade, é uma relação de caro e barato. Não vou investir em saúde ocupacional porque é caro. Na verdade, é o contrário. Prevenir e conhecer seu perfil de adoecimento termina evitando que o paciente, ou no caso o trabalhador, demande outros níveis de assistência, como média e alta complexidade na saúde, INSS, né, previdenciário, assistência social, que dependendo do nível econômico ele vai receber algum benefício, né, para aquelas categorias menos privilegiadas. Então, há uma cadeia de coisas que você começa a consumir quando você não orienta e perfila esse adoecimento e previne ele, né? Sim. Então, essas notificações, na realidade, pelo que você tem, da forma como você tem falado, elas não estão sendo realmente feitas da forma correta. O número não bate com o número real de doenças, por exemplo. Há distorções. Por que ocorre isso? O que está faltando para que essas notificações sejam mais fidedignas e a gente consiga trabalhar com números reais de doenças ocupacionais? O que a gente tem visto, vamos pegar desde a origem, sendo mais simplista, porque as causas são inúmeras. Mas, primeiro, nas graduações, de uma forma geral, noto que há uma deficiência acadêmica em focar nessa área do conhecimento, né, em gerar informação de saúde, né? Então, eu acho que as academias poderiam aprimorar no seu processo de formação dos alunos para incluir isso aí como um instrumento importante. Na verdade, é um instrumento de cidadania, né? Como é que eu vou dizer o que eu sei do meu país se eu não informo, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é não conhecer, por consequência, eu não conheço o instrumento e nem para que ele serve. Então, a gente já tem um segundo problema, que quando a gente vai capacitar, eles acham que é desnecessário um trabalho a mais. Quando, na verdade, já até existe nas unidades regionais e muitos hospitais regionais, já existe uma estrutura pronta, né, tanto do ponto de vista físico, mas de software, tudo, pronto para notificar. Mas falta que aquele profissional que domina aquele conhecimento médico ou de saúde, né, do ponto de vista médico ou muito profissional que seja, ele não consegue gerar essa informação de forma correta. Então, o segundo problema é que não conhecer o instrumento, mas também não conhecer a relação de causalidade com o trabalho. Né? Então, essa é outra questão que a gente tem que focar também. Né? Então, muitas vezes é uma asma, mas pode ser uma asma ocupacional. Né? E não foi linkado e nem tratado na sua origem. Né? Então, esse trabalhador provavelmente vai continuar adoecendo. Isso. Porque a causa não está sendo cuidada, não está sendo tratada. Porque a casa dele deve estar totalmente higienizada conforme a orientação médica, mas o trabalho dele não. E muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Exatamente. O pensamento é exatamente esse. E uma outra questão é que, por exemplo, a não notificação pode implicar em penalidades. Então, a gente tem distorções
da seguinte ordem. A gente pode notificar de duas formas, para a gente entender, ou pelo SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos, e de notificação compulsória, e tem através do INSS, da base de informação do INSS, a comunicação de acidente de trabalho, né? Então, o SINAM, ele se aplica a qualquer cidadão brasileiro. Se você é cidadão e tem uma doença de notificação compulsória, né, que hoje são um rol de 9 doenças que está rolado para notificação compulsória, então tem que registrar através da ficha do SINAM, e daí esse número é gerado como informação oficial do país. E a comunicação de acidente de trabalho, apesar do nome comunicação de acidente de trabalho, há doenças que não necessariamente são acidentes, não são necessariamente acidentes com mutilações, né? Então, por exemplo, a dermatose ocupacional pode ser notificada pela CAT, que é o instrumento que o INSS utiliza para notificar. O que a gente nota é que, por exemplo, como a gente tem a estrutura do INSS, ela é um pouco melhor, e como o próprio trabalhador ele demanda o INSS porque há um ganho indireto, secundário, que está associado à aquisição de benefícios do INSS, nesse sentido a gente nota que é maior, né? Só para dar um exemplo, em 2013 o número de acidentes de trabalho registrados pelo INSS foram mais de 6 mil. Né? No mesmo período, o SINAM para o estado do Rio Grande do Norte, né, isso dados para a mesma região, foram de pouco mais de 600. Né? Então, realmente houve uma distorção muito grande. Né? E tanto as empresas como as unidades de saúde, elas podem notificar via SINAM, né? Não há custo, e tem acesso, e a gente do SEREST, se tiver alguma necessidade, a gente pode capacitar. Se houver dúvidas, não há, faz parte do nosso escopo realmente estimular a notificação para que a coisa flua do seu nível mais primário. Então, né? quer dizer que a notificação através do SINAM, ela é feita online. A gente pode acessar um site, como que funcionaria? Existe um sistema que é o SINANet. Então, algumas pessoas estão habilitadas. Então, você pode ter acesso à ficha, né, e encaminhar ou buscar uma unidade de saúde. Geralmente, hoje, as unidades de saúde públicas estão aptas e já têm essa informação porque eles têm, o acesso deles são a servidores específicos e treinados, né? Então, na empresa eu não vou ter acesso. Diferente da CAT, que eu posso ter acessado a minha casa, né? Então, assim, até a CAT, até o próprio trabalhador, se ele tiver domínio do seu preenchimento, né, ele pode notificar, como sindicatos e outros podem notificar nos dois instrumentos, se ele dominar. Né? Mas, se houver dúvida, procurar a sua unidade mais próxima. Se a unidade não tiver, procurar a unidade do SEREST, se houver. Caso não haja, né, a gente pode ser o suporte direto via SEREST estadual, não tem nenhum problema. Lembrando que, apesar de haver 3 SERESTs, o SEREST estadual, ele tem em cada núcleo existem unidades de saúde da unidade central que estão sitiadas nas 8 unidades de saúde, que a gente chama de USARP. Né? Então, existem equipes que são do núcleo de saúde do trabalhador, que dão esse apoio também nas regiões. Então, eles têm o mesmo cunho do SEREST, de aplicação da política, sem caráter assistencial e que pode estar ajudando também. Ok. Você falou aqui nesse número bem discrepante entre as notificações feitas pela CAT, através do INSS, e as notificações através do SINAM. E é um número bem assustador. De 6 mil para 600 é uma grande diferença. Então, vocês trabalham através dessas notificações. E como que estão esses números? Eu sei que não demonstra a realidade pelo que você explicou, mas como estariam esses números dessas doenças aqui no estado? Quais são as principais que a gente tem visto mais? Falando da epidemiologia brasileira, a gente sabe que dentre as de notificação compulsória, a lesão por esforço repetitivo, também chamada de doença osteomuscular relacionada ao trabalho, é a recordista. Isso no cenário nacional, mas no mundo também, reflete um pouquinho a epidemiologia mundial. Mas aqui no Rio Grande do Norte tem prevalecido acidente com material biológico e a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Essas são as duas que têm tido maior relevância e vem ao longo dos anos tem sido perfilando as maiores notificações. A gente tem as intoxicações exógenas, porém, as intoxicações exógenas são de várias ordens, que podem ser laborais ou não. Então, a gente tem tentativas de suicídio com substâncias, então, muitas vezes essa notificação fica um pouco, não fica aquela notificação pura, né? Então, a gente tem essa dificuldade também. Mas o foco para o Ministério é geralmente agrotóxicos, né? Realmente é o grupo que tem, nos estudos do Ministério da Saúde, é o que a gente tem que dar mais foco em termos de prevenção, porque realmente
Assim, é um grupo que não está assistido, não tá próximo a grandes centros, fiscalização é mais precária, condições de trabalho também. Então, existe um perfil que é realmente mais vulnerável, mas não quer dizer que as outras intoxicações por outros agentes laborais não devam ser notificadas, muito pelo contrário, devem, né? Você deve notificar qualquer doença que você perceba que está relacionada ao trabalho. O fato é que existem 9 compulsórias e as outras não são obrigadas, mas se você puder informar, é melhor para o seu país, para você conhecer o seu país em termos de perfil de adoecimento. Então, quais que a gente corre mais atrás, né? Assim, quais que são de notificação compulsória? É acidente com trabalho grave, né? Acidente de trabalho grave, acidente com material biológico, dermatose ocupacional, transtorno mental relacionado ao trabalho, LERDORT, né? Que é a lesão por esforço repetitivo, né? Ou também a sigla mais adotada, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Deixa eu ver o que é mais... PAI, que é a perda auditiva induzida pelo ruído, pneumoconiose. Deixa eu ver o que mais, a gente faltou uma coisa. O câncer relacionado ao trabalho e dermatoses ocupacionais. Esses são as que a gente tem que focar mais e ter maior investimento. E por quê? Qual é a questão? Por que elas são compulsórias? Porque do ponto de vista epidemiológico, são elas que estão dando a maior repercussão, e não só financeira, mas de adoecimento também, de morbidade relacionada. Então, se é para escolher uma doença de notificação compulsória, a gente estrategicamente, no caso, a Política Nacional define algumas em que eu vou focar nelas, né? Mas pneumoconiose são poucos casos, né? Assim, realmente você precisa de vários anos de exposição até ter um número, né, de trabalhadores acometidos. Mas fato é que é uma doença que quando você diagnostica, ele já está numa fase avançada. Então, ele só consome a média e principalmente a alta complexidade de saúde. Então, é aquele paciente caríssimo para a nação. Ele não é só caro para o INSS, ele é caro para a nação. Então, estrategicamente, isso não deveria estar acontecendo, né? Assim, que as medidas preventivas para a pneumoconiose, eles não são das mais caras. Então, há uma distorção dos investimentos em prevenção e que resultam em um custo assistencial para a nação, assim, desnecessariamente alto, né? O que a gente entende é dessa forma. Então, na realidade, se a gente parar para pensar, se desde a nossa formação a gente tivesse essa visão de trabalhar o lado preventivo, ou se não conseguir trabalhar totalmente o lado preventivo, trabalhar essas notificações para a gente ter um número real do que está acontecendo com o nosso país, talvez a gente conseguisse até reduzir esses números, então. Exatamente, exatamente. E como a gente não conhece, então, por exemplo, a gente tem notado ao longo da última década, no estado do Rio Grande do Norte, um aumento das notificações. A gente entende que não necessariamente não é porque aumentou o número de doenças, mas é porque mais pessoas conheceram os instrumentos de notificação. E pensando que o SEREST estadual foi criado em 2004, e o SEREST Natal 2004 também, e os outros SEREST 2006, então realmente é a década em que os SERESTs começaram efetivamente a estar fisicamente no estado do Rio Grande do Norte e começou a se gerar um trabalho. Então eu imagino que ainda falta muito, mas a evolução cronológica desses números mostra que houve algum incentivo, alguma produção não material no sentido de capacitar e de informar, que eu acho que é a maior doença da saúde, é informar, né? Que assim, porque até eu chegar ao número, faltou informação em algum ponto da cadeia. É verdade. Se eu quiser notificar, então eu posso procurar, no caso, o SEREST, eu sou técnico em segurança da minha empresa, sei que vai para a CAT, mas já sabendo que é importante notificar, posso estar levando essa informação também para a Secretaria Estadual de Saúde ou a Secretaria Municipal de Saúde. Seria dessa forma? A demanda inicial, a gente sempre começa na cadeia, né, lá embaixo. Então, hierarquicamente, ele teria que procurar ou a unidade de saúde, mas se ela não tiver, procurar o NUSART, que equivale a CESAP, e aqui na Grande Natal ele pode procurar, se houver dúvidas, o SEREST estadual, o SEREST regional, Natal, e se houver ainda questão ou incapacidade ou limite da competência, a gente auxiliar. Então, na verdade, a gente tem, na ponto de vista assistencial, a gente tem uma função complementar. A gente pode notificar na ausência dessa capacidade, né? Mas nada impede que uma pessoa se dirija ao SEREST estadual e tire dúvidas, porque a gente faz parte da nossa tratar pela informação, né? Receber e tratar a informação. Então, também a gente fica realmente disponível, a gente tem um telefone que é o 3232-2709 e que qualquer pessoa que esteja lá, se ela não puder informar, você pode encaminhar a dúvida e será respondido, né? Porque realmente, como a gente acabou de desenhar aqui, realmente o problema é a informação. Então, não raro as pessoas ligam perguntando. Nós temos também o site do SEREST,
que é o www.sereste.rn.gov.br, que também lá tem outras informações, inclusive os modelos de ficha do Sinam. Cada doença compulsória que eu acabei de citar tem tem a sua fichinha para você preencher, né? Ela é identificada e tem campos alguns específicos, então você também pode ter lá. Não precisa buscar esse impresso na Secretaria Estadual, porque o próprio site já disponibiliza, né? Então, assim, é sempre que precisar tirar dúvida, ou tanto os SEREST regionais, os NUSARTs, que equivale à CESAP, a unidade central da CESAP, ou a própria CESAP, onde a gente trabalha, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, né, em Natal. Então, essas são unidades para acesso para quem tiver dúvidas, também para poder aumentar e funcionar, né, deixar a coisa funcionar. Vamos começar a trabalhar esse lado, né, trazer essa informação para dentro das universidades, dos institutos, até nas próprias unidades de saúde, não é verdade? Exatamente. Okay. Pois tá bom, infelizmente nosso tempo acabou. É muita informação, queria saber muitas outras coisas. Vou já deixar o convite para uma próxima vez, para você aparecer aqui. E quero agradecer muito sua presença, obrigada. E agradecer o SEREST também, porque a gente vê a importância que o SEREST tem, a atuação tem que para funcionar, o SEREST também tem que funcionar. E para o SEREST funcionar, a gente tem que ter a informação, não é verdade? Exatamente, é uma cadeia interrompida. É o que a gente percebe, é uma cadeia interrompida. E às vezes a pessoa tem uma dificuldade de interpretar qual é a função do SEREST. É porque, na verdade, se a gente toda a máquina funcionasse, a gente teria muito mais a fazer. Porque a gente conheceria, né? Trabalhar com essa informação e aplicar a política. O que vier em novo é aplicado em política. Agora, só lembrando um detalhe antes da gente encerrar, é que há uma política nacional que define as doenças de notificação compulsória. Mas cada unidade da federação pode acrescentar outras doenças que estejam causando danos e que sejam de importância de saúde pública ou econômica. Então, ele pode também ter o seu perfil particularizado, né, de doenças. Por exemplo, se tiver um surto de esquistossomose ocupacional, a gente sabe que na zona rural pode acontecer, populações ribeirinhas, tudo. Então, se está perfilando, está tendo um surto e isso caracteriza, inclui-se como compulsório, como que foi feito agora, esse ano, para a Zika, né, que não é uma doença ocupacional, mas ela não era de notificação compulsória, né, e aí foi incluído agora recentemente. Então, nada impede que a gente tenha um contexto novo, que doenças novas apareçam como compulsório, como também regionalmente, todas as unidades podem desenhar o seu perfil e acrescentar ao que já tem, né, o que é definido como política nacional. Eu agradeço, a gente fica à disposição para informar, né, já que ficou essa ideia de que realmente a ideia é essa, informar para que a cadeia funcione. Bom, então é isso. Eu queria lhe agradecer, Aline, pela sua presença, agradecer o SEREST também. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conhecer mais sobre a importância da notificação das doenças relacionadas ao trabalho, entrem no site do SEREST, como a nossa convidada falou. Entrem no site do Ministério da Saúde, que lá vocês com certeza vão conseguir muitas informações. E é isso, até a nossa próxima aula.